Feliz sábado, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqui presentes. Você ainda pode se sentar no banco se quiser, né, querida? Para ficar melhor. Um PowerPoint que eu vou passar aqui. É muito bom estarmos aqui reunidos, né? Para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Vamos falar com Ele. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual venceu o pecado, nos concedeu novidade de vida e poder para sermos transformados pelo Teu Santo Espírito. É no nome dele, Pai querido, eu te peço que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã de sábado. Viemos aqui para ouvir a Tua voz. Que o Senhor faça com que o pregador se esqueça daquilo que o Senhor não deseja falar e que o Senhor faça com que ele se lembre daquilo que o Senhor deseja transmitir. Pai querido, esta obra é sua. O Senhor está no controle. E isso nos traz paz e segurança. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para o Felipe colocar o PowerPoint ali. Obrigado, meu querido. A Rainha Esther é o tema da mensagem deste sábado. E aqui vem falando também sobre um decreto de morte. E o que isso tem a ver com o povo de Deus dos últimos dias? Alguém gostaria de fazer algum comentário? O que esse decreto de morte na época da Rainha Esther e do rei Assuero tem a ver com o povo de Deus dos últimos dias? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Também teremos um decreto de morte? Será que vai ser similar ao que aconteceu na época da Rainha Esther? Eu tenho ideia que vai ser bem pior. Vai ser bem pior, né? Vamos ver. Aqueles que quiserem abrir a palavra de Deus, está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 3. Eu vou fazer um breve resumo até chegar ao momento do decreto de morte. Então aqui eu coloquei como título o banquete do rei Assuero. Nos dias do rei Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naquele dia, apresentando-se o rei Assuero no trono, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia. Da Pérsia e da Média, e os nobres príncipes da província estavam perante ele. Então o rei Assuero, ele deu um banquete, né, para comemorar o seu reinado. E aqui, a próxima cena desse capítulo vem falando, a rainha Vashti se recusou a ir na presença do rei Assuero. Então diz aqui, ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, quer dizer, o rei já havia comemorado durante 7 dias, bebendo. Vocês imaginem como é que deveria estar as coisas lá. Mandou Neumã, Vista, Arbona, Bidca, aqui os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vashti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremo a formosura. Porém, a rainha Vashti recusou ir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Então o rei consultou aqui os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito,
E os mais chegados a eles eram, aqui tem alguns nomes, né? 7 príncipes dos persas e dos medas, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Então aqui o rei, após a rainha se recusar, ele tomou alguns conselhos desses 7 príncipes. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vastes, olha só, não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E o que ele apresentou lá, que o que ela havia feito poderia se espalhar. Como ela era uma pessoa de alta posição e o que ela havia feito, as mulheres do reino também elas poderiam fazer a mesma coisa e aí criar um princípio de rebelião no reino ou algo assim do tipo. Este acontecimento, eu não sei se foi proposital ou não, fez com que a rainha Vastes ela fosse deposta, ou se é que eu poderia dizer assim, do seu cargo de rainha, né? E aí vem a escolha de uma nova rainha. E aí começa a história de Esther. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então o rei, ele se sentindo só, ele começou a se lembrar da sua esposa e do decreto que ele havia feito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, ponham o rei comissionários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhe seus ungüentos. A moça que cair ao agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Então aqui foi decretado o quê? Que eles procurassem todo o reinado, pessoas de boa aparência, para que pudesse o rei escolher uma pessoa do seu agrado, e assim escolher uma nova rainha. E entre essas pessoas estava quem? Hadasha, mais conhecida por todos como Esther. E assim ela entra na história. Diz assim Esther, capítulo 2, versículo 7, Mordecai, que ele criara Hadasha, que é Esther, filha de seu tio, ao qual não tinha pai nem mãe. E... Oi? E não. Mordecai é o nome que está aqui na minha tradução. Então diz aqui, ó. Ela era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, quando morreu o pai e mãe, o seu tio foi lá e tomou ela para cuidar dela. Isso acontece muito, né? E em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças da cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também quem? Esther, à casa do rei. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, perante seu luto do rei, pelo que se apresentou em dar-lhes os ungüentos, né? E os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Então aqui nós já vemos Deus começando a trabalhar nos corações. Tudo o que havia acontecido tinha um propósito. Nada, irmãos, acontece no mundo espiritual ou com o povo de Deus que não tenha o consentimento de Deus. Nós somos tão preciosos aos olhos de Deus como a menina dos seus olhos. Você imagina, né, se alguém chega e aponta um dedo na direção dos seus olhos, você já procura se proteger, né? E Deus, ele cuida dos seus como a menina dos seus olhos, como uma parte frágil, que necessita de quê? De cuidado e de proteção. Realmente nós, nesse mundo em que nós vivemos, nós não somos assim, irmãos. Somos frágeis, né? Acordamos hoje, não sabemos o dia da manhã. A gente não sabe nem como vai terminar o nosso dia.
Quantos aí dormem e não levantam mais? E ainda mais quando nós sabemos que temos forças satânicas aí, né? Querendo nos destruir. Então, Esther foi a escolhida. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu a ele, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Então, eu creio que o Espírito Santo deve ter tocado no coração desse eunuco, e ele gostou muito de Hadasha, Esther, né? E aí ele já começou a ter uma simpatia por ela. E quando ela foi se apresentar perante o rei, ela poderia usar qualquer joia que estava lá à disposição, mas ela seguiu o conselho desse eunuco do rei, e apenas o que? Ela usou o que ele havia dito. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real. O rei, diz aqui o relato bíblico, que amou Esther mais do que todas as mulheres. E a ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de quem? De Vaste. Então o rei deu um grande banquete em comemoração aos seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Esther, que concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. Aí entra em cena Mordecai. Quando ele ia visitar Esther, porque ele havia pedido para que ela não contasse de quem era a filha ou a sua linhagem, ele ia visitar ela, e numa dessas visitas, ele descobriu um plano, um atentado contra o rei. E aqui diz, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e este ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. Então aqui Mordecai descobre um plano, queriam atentar contra a vida do rei, e ele conta esse plano para Esther, Esther conta ao rei, há uma investigação e esses 2 conspiradores eles são enforcados. Aqui entra na história uma outra personagem, Amã. Eu coloquei como título: Amã se enche de furor, se enche de ira. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. E por que Amã se encheu de furor contra Mordecai? Porque ele não se inclinava e nem se prostrava. O que acontecia aqui nessa inclinação era tipo uma espécie de culto. Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? E aqui essas pessoas fizeram saber a Amã o que Mordecai estava fazendo, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele tinha declarado que era judeu. Aqui diz, vendo pois Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. E isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Por causa de uma simples inclinação, uma simples adoração, procurou Amã a destruir não só a vida de Mordecai, mas também a de todo o povo judeu. E aqui vem, irmãos, assinado o decreto de morte. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado
disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são o quê? Das leis de todos os povos, que não cumprem as ordens do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Vocês conhecem um povo cujas leis são diferentes? Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e nas suas próprias mãos, dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Olha só, ele não só queria atentar com a vida do povo de Israel, mas também queria dar 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei, para as pessoas se matarem. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que lhe melhor for do teu agrado. E aqui é o decreto assinado e selado com o anel do rei. Diz aqui: em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e fizessem o quê? De vez todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Vocês imaginem, irmãos, um decreto contra o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. Para matar só os adultos? Só os homens? Só as mulheres? Também os velhos e crianças. E também que lhe saqueasse os bens. Tais cartas encerraram o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse tratado, esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Eu não sei se a palavra de Deus diz quantos dias, meses ou semanas foram dadas, mas eu sei que houve um dia determinado e que deveria haver um preparo para a matança. Se você que fizesse parte do povo de Deus estivesse vivendo naqueles dias e saísse um decreto atentando contra a sua vida, o que você faria? Como você iria agir? Você sabendo que você está no corredor da morte e que tal dia iria começar a matança e que de forma nenhuma você conseguiria escapar, qual seria o seu procedimento? Clamou com grande e amargo clamor. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então uma roupa de luto, uma roupa de tristeza, ninguém podia estar onde a porta do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus o que? Grande luto, com jejuns, choros e lamentações. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então, o que aconteceu? O eunuco fez saber a Esther o que Mordecai estava fazendo. E aqui, meus irmãos, entra um momento decisivo na história do povo de Deus. Mordecai faz o quê? Esther refletir. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interno, no pátio interior, para visitar-se com o rei,
não há senão uma sentença, a de morte. Salvo que se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Então Esther aqui estava dizendo para Mordecai o seguinte, que se ela adentrasse na presença do rei sem ter sido convidada por ele, havia uma única sentença. E essa sentença era o quê? A morte. A não ser que o rei estendesse o cetro e permitisse que essa pessoa entrasse. Mas ela estaria colocando em risco o quê? A sua vida. Fizeram a saber a Mordecai as palavras de Esther. Então ele disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que, por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Não imagines que, por estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o quê? Para os judeus, socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantado rainha. Eu não sei quantos aqui já assistiram o filme de Esther. É uma história bonita, mas é uma história de grande angústia para o povo de Deus. Assim como para nós hoje, irmãos, estamos vivendo em momentos difíceis, mas nós sabemos que essa história terminar de uma forma muito bonita, não é? Uma vitória. Não, a nossa história, ela ia terminar de uma forma bonita. Jesus vindo buscar o seu povo. Agora, no final, enquanto as coisas estavam acontecendo, Mordecai ele fala isso para Esther. Você acha que você, por estar na casa do rei, é a única que escapará dentre os judeus? Porque se te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas se tu e a casa de teu pai pereceres, palavras fortes, irmãos. Então Esther, após refletir sobre o que Mordecai falou, ela disse: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias. Irmãos, você fazer um jejum de 3 dias e 3 noites é sinal de que aquilo ali era algo que importante ou não. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia lhe ordenado. Quando nós pegamos esse livro aqui, inspirado por Deus, Profetas e Rei, ele nos traz algumas informações adicionais sobre o que estava acontecendo ali naquele momento, e eu gostaria de repartir com os irmãos. Na página 598, fala algumas coisas importantes. Aqui o título vem dizendo nos dias da rainha Esther. Irmãos, antes de acontecer aquilo ali, olha só o que vem relatando o livro. Graças ao favor que lhe fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto e voltado para casa. Nós sabemos que houve alguns decretos para que o povo de Deus pudesse voltar. E um desses decretos foi na época de Ciro. E cerca de 50.000 judeus voltaram para casa. Mas olha só o que o Espírito de Profecia diz. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através das províncias do Medo e do Persa, eram apenas um simples remanescente.
Isso quer dizer o que, irmãos? Que a maioria do povo de Deus havia decidido ficar aonde? Em Babilônia. Nas 127 províncias também dos Medos e dos Persas. Somente os remanescentes decidiram voltar. Vocês, irmãos, se estivessem vivendo na época de Ciro, quando saiu o decreto, qual a decisão que vocês iriam tomar? Voltar para uma cidade arrasada, tendo que reconstruir tudo que havia sido destruído? Ou ficar onde vocês estavam consolidados, onde vocês estavam bem? São perguntas que nós devemos fazer. Porque essa mesma pergunta se faz nos dias de hoje. Estamos nós satisfeitos com este mundo de pecado? Deus nos chama para voltarmos para a nossa pátria, para o lugar que Ele está preparando. E qual será a nossa resposta? Assim como nos dias de Ciro, voltar para casa significa o quê? Muito trabalho a fazer. E você voltar para casa que Deus está preparando requer de você o quê? Muito ou pouco trabalho? Irmãos, eu tenho me humilhado todos os dias pela manhã perante o Senhor. E eu escrevi 2 folhas. E falei para mim mesmo que eu vou repetir nas minhas orações todos os dias as mesmas coisas, até Deus atender a minha oração. A palavra de Deus não pede para que a gente peça, para que a gente insista. Se eu não receber a minha bênção, o que eu tenho que fazer? Orar e jejuar. Pedir, orar, jejuar, insistir. Porque todo aquele que pede, a palavra de Deus diz o quê? Recebe. E o que busca, e o que bate. Irmãos, 2 folhas é pouco ou é muito? E ela está crescendo, porque quando vem as coisas na minha mente, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo. E quando eu vejo tanta coisa que Deus tem que mudar, irmãos, causa uma tristeza tão grande no meu coração, porque eu falo, Senhor, eu não sei se o Senhor está agindo na minha vida ou se eu estou distante mesmo de Ti. Uma das coisas que eu aprendi aqui, num dos cultos, foi a seguinte frase: quanto mais distante de Deus, você se sente mais digno. E quanto mais próximo de Deus, você se sente indigno. Eu espero que esse seja o meu estado. Eu esteja querendo me aproximar mais de Deus, e por estar mais próximo de Deus, eu esteja vendo o meu íntimo, o quanto eu sou sujo, o quanto eu sou trapo de imundícia. Voltar para casa, irmãos, requer pagar um preço muito alto. Reconstruir os muros, restaurar a cidade, trazer esperança, fé. 50 mil, diz aqui a palavra de Deus, das centenas de milhares que estavam espalhados, só 50 mil decidiram voltar. E aqui vem falando, eram apenas simples remanescentes. Uma vintena ou mais de anos havia se passado quando saiu o segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro. Foi baixado por Dario, o monarca, então reinante. Assim proveu Deus uma misericórdia, assim proveu Deus em misericórdia outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim de que estes voltassem para a terra de seus ancestrais. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes.
Deus, na sua infinita sabedoria, segundo o que está sendo relatado pela sua serva, 20 e poucos anos depois desse decreto de Ciro, Deus ele fez outro decreto através de Dario, concedendo ao povo que pudesse voltar para a sua terra. Porque ela vem falando aqui que Deus já havia previsto o que iria acontecer nesse momento decisivo de Esther, Mordecai e todo o povo judeu. E ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens, Deus fazendo isso em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que eles voltassem para casa. Olha só o que Deus diz: olá, ó, fugi agora da terra do norte. Era a mensagem dada às tribos dispersas de Israel, que se tinham estabelecido em muitas terras longe do seu antigo lar. Porque eu vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó sim, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. O que Babilônia representa para o povo de Deus? Confusão, mas o quê? O que Babilônia, o livro do Apocalipse, ele relata sobre ela? Perdição. E aqui Deus implorando para o seu povo que fizesse o quê? Saíssem de Babilônia. E qual foi a resposta do povo, irmãos? Deus ele já sabia que no futuro iria sair um decreto de morte. E aqui diz que Deus tocou no coração dos homens, no coração de Zacarias e no coração do povo. Mas havia um preço a pagar, e o preço seria o que? Retornar para a terra dos seus ancestrais, a terra da promessa. Hoje nós, irmãos, temos mesmo uma escolha: pagar o preço. É fácil? É difícil. A palavra de Deus ela diz que na cidade santa não entrará nada contaminado. Nada contaminado, irmãos. Tudo tem que ficar aqui. Um dos sermões que eu estou assistindo ao longo da semana, Marcelo Martins, ao qual eu estou amando, ele fala do momento em que o povo de Deus não terá mais um intercessor. Quando Jesus ele parar a sua obra de intercessão. Ele fala que a geração mais débil de todas, que somos as nossas, irmãos. A geração mais débil de todas as gerações é a última geração. E eu concordo plenamente, sabe por quê? Quando eu vou aí fora, eu fico horrorizado com o que os jovens estão fazendo da sua preciosa vida. Os tipos de música, os tipos de bebida, a forma como eles estão se vestindo, a forma como eles estão falando. Ontem dentro do carro a menina falou assim: respeita o motorista. Para uma amiguinha que está ao lado chegar e falar isso, imagine o que elas deveriam estar falando dentro do carro. Respeite o motorista. Ele falou umas 2 vezes para a colega dela. É ou não é uma geração débil, irmãos? Eu me lembro que no passado, a palavra de uma pessoa podia e valia muito. E hoje, irmãos, a pessoa dá a sua palavra, a pessoa assina, a pessoa vai no cartório, e mesmo assim a palavra não vale muita coisa, irmãos. Mas é nessa última geração, débil e defeituosa, que Deus vai demonstrar para Satanás que estes vão guardar a sua lei e que não haverá intercessor aonde?
não haverá mais intercessor no santuário celeste. Deus, ele tem formas maravilhosas de trabalhar, né? Essa terra, o único planeta, não vou dizer o único planeta porque o céu também foi contaminado pelo pecado, não sei como eu poderia dizer, porque o pecado se originalizou no céu, mas essa terra onde o pecado atuou de uma forma tão destrutiva, tão danosa, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fará com esta terra? Hein? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que ele fará com essa terra? Ele vai estabelecer aqui o seu trono de graças, irmãos. É como diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse livro aqui, essa parte de Esther, é uma parte muito maravilhosa, porque olha só o que diz. Eu vou me avançar por causa do horário. Olha só o que a profetisa do Senhor diz. As probantes experiências que o povo de Deus enfrentou nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos do fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? Vocês se lembram aqui uma das acusações que Amã fez a Assuero em relação ao povo de Deus? Que as leis deles eram o quê? Diferentes. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as ordens do rei. Porque nós temos um rei, nós temos um Senhor, e nós devemos obedecer às autoridades quando elas estão em conformidade com o quê? Com a lei de Deus. Agora, uma parte preciosa, irmãos, que eu gostaria que vocês atentassem sobre o que eu estou falando, ela diz assim, ó: alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. Esse foi o último livro que a irmã Ellen White escreveu. Foi uma publicação póstuma. O que isso significa? Que ele foi publicado após a morte da autora. A irmã Ellen White, no finalzinho da sua vida, ela sofreu um tombo. Eu não sei se a cadeira se quebrou, o que aconteceu. E ela passou por uma cirurgia. E ela sofreu muito por causa dessa cirurgia. Ela sentiu muitas dores. Ela já era uma idosa na faixa de 87 anos. E após esse tombo, ela viveu cerca de 4 meses. Parece que esse tempo que ela teve foi proposital para que ela pudesse terminar esse livro que faltava aos capítulos finais. No ano de 1915, ela escreveu, irmãos, essa declaração: alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. Se isso foi no ano de 1915, essa profecia ainda não se cumpriu. Então já se passaram cerca de quantos anos? De 1915 para cá? Vai fazer 107, né? Ou já fez, né? 107 anos. Ela falou que na época dela, algumas pessoas que estavam vivas veriam cumpridas essas palavras. Irmãos, quantas pessoas há no mundo com cerca de 107 anos? Muitas. Hein? Sim ou não? Eu não sei. Um estudante de teologia peruano, quando pregou
sobre esse tema na igreja de Vila Valqueira. Ele tinha feito uma pesquisa, havia cerca de, isso há uns meses atrás, cerca de 105 pessoas. Mas eu acho que pode haver mais, porque naquela época nem todas eram registradas e aconteciam muitas coisas desse tipo, né? A tecnologia não é como hoje. E aqui ela fala que as pessoas veriam cumprida essas profecias. E o restante do capítulo inteiro, sabe o que ela fala, irmãos? Sobre o decreto dominical. Porque esse decreto de morte tem a ver com o decreto dominical. Por que eu decidi trazer essa mensagem aqui hoje, irmãos? Para que vocês pudessem ter a noção exata de que estamos à porta de Jesus voltar. Tudo que está acontecendo no mundo é Deus chamando o seu povo para tomar uma posição nesse grande conflito. Vocês acham que vocês têm tempo? A irmã White, ela diz que pessoas que estavam vivas em 1915 veriam essa profecia cumprida. Quando eu assisti essa mensagem, eu liguei para o Ney, mandei uma mensagem para ele no grupo dos anciãos, perguntando se era sobre o mesmo tema, e ele falou que era essa mensagem, porque numa das reuniões do ancião, o pregador, esse estudante de teologia, que agora já está se formando, pregou essa mensagem, e impressionou tanto ele que ele comentou na reunião dos anciãos. E só quando eu ouvi o áudio é que eu liguei uma coisa com a outra, eu falei, Senhor, mas uma coisa diz que o Senhor está às portas. Se ela diz que pessoas viriam cumprir essas palavras, e no mundo existem poucas pessoas com cerca de 107 anos que nasceram em 1915, por que eu estou trazendo isso para vocês, irmãos? Os sinais da volta de Jesus Cristo estão aí às claras. E a única coisa que vai fazer com que você se prepare é o tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. Tanto é, para as pessoas que são religiosas, vai falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quem é que vai falar essas palavras para o Senhor? As pessoas do mundo ou as pessoas religiosas? Hein? Religiosas. E aí o que Jesus Cristo vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uma pessoa que você não conhece é uma pessoa que você não tem o quê? Intimidade, relacionamento. Tem você nos dias de hoje um dia onde lhe falta tempo, dando prioridade às coisas de Deus? Tem um vídeo que eu postei essa semana, acho que a Juscelene postou, a minha esposa repostou, mandou para mim, de um pastor da Igreja Central de Curitiba. E ele diz que uma das mensagens mais tristes que a Ellen White diz que o mundo vai ouvir é esta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Com lágrimas, ele chorando, ele fala umas palavras bonitas que eu queria passar o vídeo, só que o celular está sendo usado para gravar essa mensagem, senão eu ia colocar o áudio dele. Temos um Deus hoje que está à nossa disposição. Todas as vezes que você coloca os seus joelhos para orar, o que ele faz? Ele se inclina do seu trono de graças e fica à sua disposição, ouvindo o que você tem para dizer. Temos os momentos a sós com Cristo, que Deus não pegou ninguém da igreja, Deus pegou alguém lá de fora, porque falou, esse daqui está fazendo a minha vontade.
para ensinar para essa igreja o beabá da vida espiritual, que são 3 pilares. Orar como um amigo. Qual é o segundo pilar? Meditar na palavra de Deus. Estudar, ler e testemunhar. Receber poder para testemunhar. Jesus Cristo está às portas, irmãos. Qual é a sua prioridade para esse ano? Trabalhar, reformar a casa. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa que eu não sei nem qual é a prioridade, cara. Acho que a prioridade é botar piso. Já estou indo para quase 3 anos sem piso. Você imagine, né? Minha esposa não veio hoje porque a Maria começou a tossir. Não sei se levanta tanta poeira, mas consegui não pagar aluguel. E é um alívio. E na hora certa Deus vai fazer a obra. 3 anos, irmãos, numa casa com chão grosso. Mas agradeço a Deus porque eu consegui. Hoje meu aluguel deveria estar na faixa de uns R$1.000. Imagine, irmãos. Numa recessão dessa, você pagar quase R$1.000. E quando eu saí, já estava na faixa de 800. Todo ano aumentando. Qual é a sua prioridade para esse ano, irmãos? Muitos estão pagando o preço. Às quarta-feira, irmãos, estamos aqui orando meia hora, intercedendo por toda a igreja. E eu fiquei tão feliz porque eu vi esses bancos hoje um pouco mais repletos. Sabe por quê, irmãos? Olha só. No mundo espiritual, para mim, tem que ter um equilíbrio. A gente estuda tanto, a gente lê tanto. Mas é só leitura, irmãos. E onde veio o poder para colocar em prática? Ana falou tanto isso. Fala, tipo assim, irmãos, precisamos do poder. E o poder vai vir através do estudo, do conhecimento? Sim ou não? Sim. Não. O conhecimento nos diz o que nós temos que fazer, mas o poder vai vir do conhecimento? O poder vai vir da onde? Da fonte. E o que nós temos que fazer? Orar. Vocês imaginem quanto tempo da semana você passa estudando, lendo coisas espirituais, e quanto tempo você passa orando? Um dos meus pedidos naquela folha, irmãos, é no mínimo 3 vezes ao dia. Orar. Mas não é orar, né? 5 minutos você ora. Não, é orar mesmo. Como esse pastor falou, é entrar na presença de Jesus e esquecer do relógio. Fala tudo que você tem para falar para Ele. Irmãos, só vai entrar no reino dos céus aqueles que estão dispostos a pagar o preço. E eu estou vendo, irmãos, muita gente disposta a pagar o preço. Amém. Falei para vocês no culto da madrugada, quando eu entrei, cerca de 100 pessoas lá. E eu não queria. E já tem um tempo que eu não frequento. Mas eu sei que o Espírito Santo está me chamando para voltar. Estamos vivendo num momento decisivo, irmãos, da história da humanidade, aonde o que Deus tem preparado para os seus filhos não tem preço. Quer você tomar posse dessas promessas? O que na nossa vida que a gente vive, que é bom, que não tem um alto valor? Você imagine, né? Solange passou no concurso público, né? Talvez não era aquele concurso que você queria, mas você alcançou, não alcançou? Foi fácil? Passou de primeira? Passou, né? Mas conseguiu, né? Quantos tentaram e não conseguiram? Margaride passou, mas não foi chamada, né? Quer dizer, basta só passar? Não, tem que ser também o quê? Ser chamada, senão não adianta nada.
A Ana se formou, viu a dificuldade que era, acho que continua estudando ainda. Irmãos, tudo que é bom tem um preço a se pagar. Por que com os céus seria diferente? Irmãos, uma das coisas que nós estamos pedindo muito na oração é unidade. Precisamos ter união. Olha, é o que eu canso de falar. Tudo que eu estou querendo fazer está escrito aqui. Esse livro que nós estamos estudando às quarta-feira, o Alex cansou de falar, a igreja investe recursos, investe projetos, investe folhetos, filmes, tudo. E por que as almas não estão sendo atraídas, irmãos? Tem profissionais, tem a igreja empenhada, tem recursos, dinheiro, que ela investe muito dinheiro, tem uma série de programas, séries. E por que as almas não estão vindo? Esse livro fala, porque estamos esquecendo do principal. Isso é verdade ou não? Falei do que os apóstolos priorizaram: a oração, o estudo da palavra, o repartir do pão. Precisamos nos unir, irmão, porque juntos nós somos mais fortes. Quando você tiver um tempinho, venha para esses momentos de oração para nos fortalecermos. Irmãos, eu não sei se deveria arder no coração de vocês o que ardia no meu coração, a tristeza de passar um ano inteiro e não trazer uma alma aqui pelo tempo batismal. Como pode, irmãos? Nenhuma alma no ano passado pela primeira vez desceu as águas aqui nesse tempo batismal da igreja de Bento Ribeiro. E o que você está fazendo para mudar isso? Continua lá na sua casinha, no conforto, no seu bem-estar? Ou você quer fazer alguma coisa? Ou para você tanto faz como tanto fez? Está tudo bom? Está tudo legal? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe. Assim como está escrito nesse livro sagrado, que foi inspirado por Deus, que diz que Deus tocou no coração daquelas pessoas, eu peço que Ele toque no coração da igreja de Bento Ribeiro para que nós venhamos a nos preparar para o que está por vir. Irmãos, é muito triste as palavras que eu leio no Espírito de Profecia. Porque fala que quando o Espírito Santo for derramado, a porta se fecha para a igreja. Então isso quer dizer o quê? Que quem não for batizado com o Espírito Santo está o quê? Perdido. Tem você clamado de dia e de noite pelo batismo do Espírito Santo, ou para você tanto faz como tanto fez? Porque o Espírito de Profecia diz que se fechará a porta para os de dentro e ela se escancará para o mundo, para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo a palavra de Deus. Se você já conhece e nunca tomou uma postura, uma atitude de se preparar, o Espírito de Profecia diz que a porta se fecha e se abre. E eu vejo nas Escrituras Sagradas respaldo para o que eu estou falando. A parábola das 10 virgens, embora seja uma parábola, ela mostra uma verdade clara. Quando ouviu-se o grito do noivo, que a igreja saiu ao encontro, o que aconteceu com aquelas que não estavam com as suas vasilhas cheias de azeite? E o azeite simboliza o quê? Sabe por quê, irmãos? Nos últimos dias, a mensagem que eu trouxe aqui falando sobre a chuva seródia só vai estar de pé daqueles que forem batizados pelo Espírito Santo, porque a chuva seródia é para fazer com que a gente venha suportar esse tempo terrível, onde Satanás lançará toda a sua fúria contra o povo de Deus. Uma pergunta que eu faço para vocês hoje: você está tão ligado a Deus, assim, como eu estou fazendo com os dedos,
ao ponto de suportar hoje abandonar a sua casa, ir para um lugar sem saber aonde vai dormir, sem saber o que vai comer, sem poder levar o seu colchãozinho, o seu travesseiro, o seu cobertor? A sua fé está tão alicerçada a Deus, irmãos? É uma pergunta que você tem que fazer. O que Ellen White está querendo dizer aqui? Que na época, em 1915, tinha pessoas vivas quando ele ia sair do decreto dominical. E tem cerca de, bota aí, chutando para cima, menos de 200 pessoas no mundo estavam vivas em 1915. Isso é sinal de que o decreto dominical é para daqui a 10, 20 anos? É para que dia? Para os nossos dias. Estamos nós preparados para o decreto dominical, irmãos? Que Deus fortaleça a sua igreja. Vocês peguem esse livro, que vocês leiam esse capítulo que fala da rainha Esther, e aí vocês tirem suas próprias conclusões do que está escrito aqui. Eu queria trazer aqui esse teologando, mas o Ney falou que ele era peruano, e aí eu falei, já fica mais difícil. Eu queria que ele tivesse trazido essa mensagem aqui para vocês. Irmãos, ontem eu vi no noticiário que cerca de mais de 1 milhão de pessoas estavam sendo afetadas pela nevasca nos Estados Unidos. O mundo está em convulsão. Eu sei que esse é só mais um sinal, mas o que ele disse quando estivesse próximo da sua vinda seriam uma coisa após a outra. É como as dores de uma grávida, só dá tempo de respirar e aí vem outra, respirar e aí vem outra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Ele coloque em nossos corações o desejo de nos preparar. Irmãos, Ele está voltando. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Uma fogueira, ela serve para aquecer as brasas. E aonde a fogueira atua? É em casa, onde está cada um distante um do outro. A fogueira. Estamos felizes, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode voltar nos nossos dias. E aonde a nossa brasa fica crescendo. Mas o que o inimigo irá fazer, Pai querido, com o seu povo, será algo terrível. Apocalipse 14 diz que bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Muitos ainda irão testemunhar dando a sua vida, mas assim como no passado, Senhor, aonde o sangue dos mártires era semente, eu creio que irá acontecer de novo. Cada mártir que der a sua vida, Senhor, centenas, milhares de pessoas entregarem a vida nas tuas mãos, louvado seja o teu santo nome, e que o Senhor me aceite como um desses mártires, Senhor. O Senhor me criou para um propósito maior. O Senhor criou cada um que se encontra aqui para algo maior. Bendito Deus, faça arder em nossos corações que o nosso Senhor está voltando e que nós precisamos nos humilhar diante da tua santa presença. Que nós precisamos nos preparar, Pai querido, porque o que o teu povo irá passar será um tempo, Pai querido, de angústia qual nunca houve. Mas cremos, Pai querido, que sempre que o seu povo passou por momentos difíceis, o Senhor esteve com ele.
O Senhor esteve e estará sempre conosco. Pai querido, derrame sobre a tua igreja o teu Santo Espírito. E que este venha a manifestar em nós o fruto do Espírito, para que possamos amar este mundo verdadeiramente. E aí o resto que vier é a consequência desse amor. Que o nosso amor por esse mundo possa atraí-los para Cristo Jesus. Mas nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E para isso estamos pedindo: ajude-nos a amar como Cristo amou este mundo. E assim mesmo se entregou por ele. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares. Ajude-nos em nossos lares a guardar o sábado da forma como o Senhor deseja. Esse dia não é nosso. Devemos nos policiar nas nossas palavras e devemos obedecer o que o Senhor nos pede em relação a esse dia. Perdoe os nossos pecados e as nossas enfermidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.